Louvado seja o nome do Senhor. Nós lemos em Abacuque capítulo 3 e versículo de número 2, onde o profeta Abacuque, ele inicia uma oração. E essa oração dele é tão poderosa, tão poderosa, tão poderosa, que até nos dias de hoje tem feito efeito. Até nos dias de hoje ela tem causado efeito. Observem a oração dele. Ele fala assim: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Este versículo, parte da oração de Abacuque, a primeira parte da oração dele, nós conseguimos dividir em 5 partes. E eu tentarei reduzir o máximo possível a explicação acerca disso aqui. Então preste bastante atenção naquilo que o Senhor tem para falar contigo nessa noite, porque em poucos minutos o Senhor poderá transformar a sua vida, se você permitir. Porque, como eu tenho sempre dito, diferente de Satanás, diferente do nosso inimigo, que ele veio para matar, roubar e destruir, o nosso Deus veio para nos trazer vida, e vida em abundância. Mas apesar dele vir para trazer vida, apesar dele amar a cada um de nós de forma individual, ele não vai invadir a sua vida e te obrigar a fazer algo que você não queira fazer. Algumas vezes, ele nos conduz através de circunstâncias, nos cercando de um lado ao outro, até que então nós venhamos nos decidir por fazer a vontade de Deus acontecer na nossa vida. Mas se você persistir em não dar ouvido à voz dele, ele não vai te obrigar a ouvir a voz dele. Quer ver um grande exemplo? Há poucos dias, na verdade no último culto, nosso irmão trouxe a mensagem e falou sobre a história de Jonas, que ficou 3 dias no ventre de uma baleia. Observe, Deus simplesmente poderia tê-lo obrigado a cumprir a sua ordem, mesmo antes dele entrar naquele barco. Deus poderia muito bem tê-lo obrigado a fazer a sua vontade na hora que a baleia o engoliu. Ele simplesmente poderia dizer: agora você vai, leva-o para a margem da praia e vomite-o lá. Deus poderia fazer isso, mas ele permitiu que Jonas então se decidisse por conta própria obedecer a Deus. Demorou 3 dias. Deus é tão misericordioso, que Deus poupou a vida de Jonas. Jonas, pela sua escolha, ele teria morrido. Imagine que ele ficou 3 dias dentro do ventre da baleia. Os ácidos gástricos já teriam consumido por completo a sua carne, se Deus não tivesse tido a misericórdia dele. E Deus, ele vai nos poupando, até que em determinado momento ele deixa de nos poupar. Eu imagino que se Jonas persistisse em ser teimoso, o que iria acontecer com ele é que ele iria ser digerido pelo órgão, pelo seu estômago, ele iria ser digerido como um alimento qualquer. Mas Deus é misericordioso, e ele age com misericórdia com você e comigo nessa noite. Dê ouvido ao que o Senhor tem para você. Dê ouvido à palavra de Deus. Esta oração de Abacuque,
essa oração de Abacuque, nós podemos dividi-la em 5 partes. Preste bastante atenção. A primeira parte, ele diz assim: ouvi, Senhor, a tua palavra. Nós temos que compreender que quando nós damos ouvido à palavra de Deus, as nossas vidas são transformadas. Quando nós damos ouvido à palavra de Deus, o nosso eu é abandonado. E nós começamos a observar o mundo com uma perspectiva completamente diferente da que normalmente nós observamos. Porque quando nós não estamos atentos à palavra de Deus, tudo aquilo que desagrada a Deus, para nós é agradável, porque é prazeroso. Como eu sempre digo, o pecado é prazeroso. Pecar é gostoso. E não pense que eu estou falando nenhuma blasfêmia, não. Porque se não fosse bom, todo mundo fugiria do pecado. Todo mundo estaria correndo de pecar. Só que, como já foi dito nessa noite, como já foi dito aqui por pessoas que trouxeram a palavra de Deus antes de mim, é necessário que nós venhamos fugir do pecado. É necessário que a gente abandone a vida de pecado para podermos herdar a salvação. Pecar é muito bom, mas ouvir a voz de Deus e atender ao seu chamado é muito melhor. Porque enquanto nós simplesmente damos valor ou damos a atenção a pecar, este pecado vai nos trazer prazer durante alguns minutos. Seja qual for o pecado, imagine o pecado que mais te agrada. Eu duvido que este pecado ele vai te trazer prazer maior do que alguns minutos. Não chega nem a horas. Mas o prazer de servir a Deus, de andar segundo a palavra dele, nos leva a um prazer que direciona para a eternidade. Não é para alguns minutos, não é para alguns segundos, é para a eternidade. Não vale a pena de forma alguma se entregar aos prazeres naturais da carne por alguns minutos. Porque, como diz o texto, sequência do que o nosso irmão Fernando falou, as concupiscências da carne passam. Elas passam. Os prazeres passam. Por isso, Abacuque, ele diz assim: ouvi, Senhor, a tua palavra. E na sequência ele disse: e temi. Aquele que ouve a palavra de Deus e dá atenção à palavra de Deus e permite que a palavra de Deus então venha entrar dentro do seu coração, ele teme a Deus. Mas compreenda que temer a Deus não significa ter medo de Deus. Temer é reconhecer a grandeza de Deus. Temer a Deus é reconhecer quem Ele é e valorizar a Ele e aceitar que Ele é muito maior do que nós podemos imaginar. Temer a Deus é respeitá-lo por quem Ele é. Quando eu era criança, eu me lembro muito bem que os filhos temiam ao pai. Não é porque tinham medo de que se ele fizesse algum tipo de arte, o pai ia bater nele, não. Temiam no sentido de respeitar. Um pai, quando ele olhava para um filho meio torto, o filho já compreendia que ele tinha o que fazer. Isso é temer. É temer ao pai. É esse mesmo temor que nós precisamos ter em relação a Deus. Observar a palavra dele e temê-lo por quem ele é. Se a palavra de Deus diz: vá para a direita, então vá para a direita. Se a palavra de Deus sobe, então suba.
Se a palavra de Deus diz, se abstenha de todo tipo de pecado, então se abstenha do tipo de pecado, não por medo de você ir para o inferno, não por medo de você sofrer as consequências desse pecado, mas porque é o teu Deus quem diz para você fazer isso, porque Ele merece o teu respeito, porque o que Ele quer de nós é que nós venhamos a entregar a nossa vida a Ele, como diz também um texto que o nosso irmão Fernando leu: aquele que achar a sua vida, perdê-la-á. Quem é a nossa vida? Jesus, ele diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquele que acha Cristo e perde a sua própria vida, não porque ele morre, não porque ele deixa de existir, mas porque ele passa então a viver a sua vida para Cristo. Ele passa a viver a sua vida para agradar a Deus. Aquele que ouve a palavra de Deus, aquele que deixa entrar em seu coração a palavra de Deus, teme a Deus. E a oração de Abacuque segue, e ele diz assim: aviva, ó Senhor, a tua obra. Nós fomos criados com o propósito de estender o reino de Deus sobre a terra. Nós, como eu sempre digo, não somos um acidente da natureza. Nós fomos criados por Deus com um propósito claro e definido: fazer com que o reino de Deus, que existe lá no céu, se estenda aqui na terra. Aleluia. E Abacuque, ele tendo essa visão, ele pede a Deus: aviva, ó Senhor, a tua obra. Aviva, Senhor, a tua igreja. Faz com que o seu povo seja alegre. Faz com que o seu povo ande segundo os teus propósitos. Faça com que o teu povo obedeça a sua voz. Traga alegria ao coração. Falando como Jesus diria nos dias de hoje, que o derramar do Espírito Santo iria trazer um avivamento dentro da igreja, onde iríamos orar pelos enfermos e os enfermos seriam curados, onde iríamos orar por pessoas que estão oprimidas por espíritos imundos e essas pessoas seriam libertas, onde estaríamos orando por um necessitado e as suas necessidades seriam supridas, porque Deus iria prover tudo para a vida daquela pessoa. Existe até uma piada que contam que tinha um crente que estava passando muita necessidade, e então um homem, um endemoniado, ele diz que ele iria suprir a necessidade daquela pessoa sem dizer quem era, e ele vai então e faz a compra e sustenta aquela pessoa, enche de mantimento a casa daquela pessoa. Aí depois de descarregar toda aquela compra, ele vira para o crente e ele diz assim: escuta, você não quer saber quem foi que mandou trazer essa despesa para você aqui? Ele falou: não, eu não quero saber, porque quando Deus mandar, até o diabo tem que obedecer. Essa é uma certeza que nós temos que ter em nossa vida. Aviva, Senhor, a tua obra. A igreja não pode ser um corpo morto. A igreja ela não pode ser um instrumento parado. Não, a igreja precisa ser, sim, um corpo vivo e que transmite vida a todos aqueles que entram para dentro de um local como esse, dentro de um salão. Nós que somos a igreja de Cristo, temos que transmitir vida. Temos que usar um termo técnico, infectar as outras pessoas com vida. As outras pessoas têm que nos olhar, nos observar e se transformar, porque vem em nós a imagem de Cristo. Tem que se transformar porque vem que as nossas vidas
são semelhantes a que ele viveu. Não porque somos só mais um grupo de religiosos. Porque a religião, ela causa escândalo. A religião afasta o homem de Deus. Somente Cristo pode trazer a vida. Somente Ele traz a vida. Jesus, ele não veio instituir uma igreja com denominação tal, com título tal, não. Ele veio instituir a sua igreja, uma que o homem não consegue enxergar com os olhos, porque como ele mesmo disse, no meio do seu povo haveria o trigo e o joio, haveriam também os lobos vestidos de ovelha, haveriam os falsos profetas, viriam aqueles que se dizem também ser o Cristo, e nós conhecemos um que está na mídia direto, aquele que se apresenta como Cristo. Esse é só mais um, porque desde que Jesus morreu, ressuscitou e subiu ao céu, já vieram dezenas, centenas, talvez milhares de pessoas se apresentando como Cristo. Glória a Deus. Aviva, ó Senhor, a tua obra. Não permita que a sua obra esteja morta. Essa é uma oração que nós temos que viver. No meio dos anos, a notifica. Meus irmãos, a igreja de Cristo, por alguns séculos, na verdade até por mais de 1000 anos, ela quase que morreu. A igreja de Cristo na terra quase que se extinguiu, quase deixou de existir, por causa da ganância, por causa do amor próprio, por quererem cada um tirar vantagem em cima da religião. Mas glórias a Deus, Aleluia. No século 16, 1500 e alguma coisa, acontece a reforma, onde as pessoas passam a pregar o evangelho como realmente é, não se prendendo às leis de homens. O profeta Abacuque diz: no meio dos anos a notifica a sua palavra no meio dos anos. Se a igreja ainda está viva hoje, mesmo tendo passado mais de 1000 anos, quase que estando por completamente morta, é porque homens como ele pediam a Deus que continuasse notificando a sua palavra, para que houvesse ainda avivamento no meio da sua igreja. Aleluia. E a última parte dessa oração ele diz assim: na ira, lembra-te da misericórdia. Existem algumas pessoas, alguns religiosos, que dizem que Deus, ele não castiga ninguém. Alguns dizem que inferno é invenção de um povo religioso. Alguns chegam a dizer que não existe uma morte, que existe simplesmente uma transformação. Você morre e depois você reencarna. A palavra de Deus nos diz muito diferente disso. Diz que se não fosse as misericórdias de Deus, nós havíamos sido consumidos. Como Deus fez lá no período de Noé, acabando com a terra, com o dilúvio. Se não fosse as misericórdias de Deus, nós não haveríamos mais de existir aqui na face da terra. Se não fosse o amor de Deus pela humanidade, enviando o seu Filho para morrer por cada um de nós, nós estaríamos completamente perdidos embaixo da ira de Deus. Porque existe uma promessa que diz que Deus iria agir com grande ira. Existem alguns termos dentro da Bíblia que fala o dia da ira. Esse dia é o dia em que ele vai julgar a todos por causa das suas atitudes.
onde ele diz que vai julgar a todos por causa daquilo que disse e por causa daquilo que falou. É o dia do grande juízo. Cada um de nós teremos que dar conta de tudo que fizemos. Mas aquele que persistir até o fim, diz o Senhor Jesus, herdará a coroa da vida eterna. E uma vez tendo herdado a coroa da vida eterna, no dia então que for julgado pelas suas obras, pelo que disse, mesmo que as suas obras se queimem como a palha, ele não morrerá, por causa da misericórdia de Deus. Aleluia, glória a Deus. Então, o profeta diz: Naíra, lembra-te da misericórdia. O Senhor tem sido longânimo para com toda a humanidade. O Senhor tem dado tempo para todos se decidirem a andar pelos caminhos de Deus, andarem segundo o que a palavra do Senhor nos ensina, a andar no segundo o que a Bíblia nos ensina. Parafraseando o que o nosso irmão disse, dando sequência do que ele disse, não segundo as normas, as determinações de religião, mas aquilo que a palavra de Deus realmente nos ensina. Aleluia. E eu falo dessa forma, embora seja um pastor de uma igreja que tem uma denominação, eu falo isso porque eu tenho ciência de que a minha igreja não salva ninguém. Quem salva é Jesus que está nessa igreja. É Ele quem salva. Não sou eu. Não são as regras dessa igreja. Não são as normas dessa igreja. Quem salva é Cristo Jesus. É o que Ele nos ensina é quem salva. Nós somos simplesmente vasos e instrumentos usados por Ele, quando permitimos-nos ser usados por Ele. Porque tem muito homem que, ao invés de se permitir ser usado por Deus, quer usar a Deus. Concluindo, faça dessa oração de Abacuque uma oração sua e interceda pelo povo, como Abacuque fez. Haja como ele agiu, faça como ele fez. Observe a palavra de Deus e diz: ouvi a tua palavra e temi. E então observei, ó Deus, que a tua igreja precisa de um grande avivamento. Então, Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos, a notifica, não permita que ela se apague. E na sua ira, Senhor, quando nós errarmos, ó Deus, quando nós pecarmos, Senhor, lembra-te da tua misericórdia e nos perdoa. Faça dessa oração um motivo de vida. Faça dessa oração uma forma de você viver, porque dessa forma Deus irá te abençoar. Amém? Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.